Preparamos então uma reportagem para explicar melhor a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, que suspendeu então pontos da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027. De acordo então com o magistrado, a lei não considerou o impacto financeiro na prorrogação dos benefícios fiscais. A decisão do governo federal de acionar o STF para questionar a constitucionalidade da desoneração tem incomodado então setores do agro, como nós vimos aí nas reportagens e análises, né? A lei, então, da desoneração foi promulgada pelo Congresso no ano passado. O argumento do governo é de que a medida aprovada no Congresso Nacional, que estabelece a desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia, não encontra amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não aponta de onde viria o dinheiro para compensar a medida, estimada pelo governo em mais de 10 bilhões de reais, o que gerou críticas do setor produtivo. Nós temos hoje 9,3 milhões de trabalhadores registrados nesses 17 setores. Eles foram setores desde janeiro de 2019 até agora, fevereiro de 2024, cresceu 5,3% a mais os empregos nos setores desonerados do que os não desonerados. Quando olhamos o valor salarial, a média salarial dos não desonerados é 2.700 e a nossa 3.119. Ou seja, a gente dá mais emprego, gera renda para o trabalhador. O produtor, você sabe que as margens estão muito pequenas, as margens da agricultura, do agronegócio estão muito pequenas, até em muitos casos, em muitas cadeias negativas essas margens, e aumentar neste momento aqui qualquer tipo de custo sem dúvida nenhuma, prejudicar um setor que é a locomotiva do país. A desoneração, que já existia desde o governo Dilma e acabaria em 2023, terminou sendo prorrogada pelo Congresso e vetado pelo governo Lula. Após o veto do presidente, que briga para conseguir organizar as contas do governo, o Congresso tornou a debater o assunto e acabou derrubando integralmente o veto, o que restabeleceu a desoneração da folha. Sem o apoio do Legislativo, o governo agora recorre à judicialização da medida para tornar o entendimento do Congresso inconstitucional. Para este advogado tributarista, embora a desoneração da folha de pagamento para estes setores da economia gere uma menor arrecadação da contribuição previdenciária, o caminho tomado pelo governo pode não produzir o efeito esperado, que é aumentar a arrecadação. A estratégia do governo federal de aumentar a receita com aumento de tributos talvez não seja eficaz. Um exemplo deles são as transações. Já foi amplamente noticiado que o governo esperava alguns bilhões nas transações tributárias que ocorreram durante os últimos meses, e no final essas transações tributárias não implicam necessariamente no ingresso de caixa para o governo federal. Para os parlamentares que ajudaram a derrubar o veto do presidente, o risco de voltar a onerar esses setores da economia pode impactar diretamente na geração de emprego ou ainda criar uma onda de demissão em massa, o que seria muito mais prejudicial para o governo. Nós temos uma cultura de que parece que o consumidor e o empreendedor é uma prateleira. O governo precisou mais dinheiro, tem um déficit, já são mais de 230 bilhões, vai lá naquela prateleira buscar dinheiro. E não é assim que funciona. Eu acho que o governo precisa, ao invés de onerar esses 17 setores, é mais estratégico e mais inteligente, na minha visão, o governo ele desonerar, porque ele vai garantir especialmente as médias e pequenas empresas, os microempreendedores que estão nesses 17 setores, continuem empregando, porque é mais barato para o governo ele deixar de cobrar imposto e garantir emprego do que nós temos que aumentar as políticas que são compensatórias, políticas existenciais do governo. Um dos argumentos do governo para retomar a reoneração da folha de pagamento seria a falta do apontamento de onde sairiam os recursos para compensar a medida, o que não faz sentido na visão da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses recursos já não constavam no orçamento do governo. Outro ponto levantado pela Federação, que se manifestou contrária à medida, é a insegurança jurídica que ela poderá produzir toda vez que o governo não encontrar apoio no Congresso. O questionamento do Poder Executivo com relação à lei que desonerou a folha de pagamentos é um contrassenso, seja porque ela foi criada pelo próprio governo no passado, seja porque representa uma afronta à decisão feita pelo Poder Legislativo. Precisamos pensar também que em um país onde se busca o pleno emprego, reonerar a folha de pagamentos, de fato, não parece representar a melhor medida.